Olá pessoal, estamos começando mais uma Resenha Glicogênio, aquele momento onde a gente fala sobre esporte, vida saudável e pessoas inspiradoras, trazendo suas histórias aqui. Quero lembrá-los que toda terça-feira, às 18 horas, tem conteúdo novo subindo lá no nosso canal do YouTube e estamos também no Spotify. Então compartilhem, ativem o sininho, tá? Para que vocês recebam tudo em primeira mão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto para lá de especial. Vamos falar sobre corrida. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vamos para a nossa vinheta. E hoje, para falar sobre corrida, está aqui com a gente o Caio Santana. Tudo bom? Um prazer estar aqui. Estou ansioso para esse papo de conversar de corrida. Muita gente aí que acompanha o podcast, que me acompanha, que eu sei que são iniciantes. Tem muita coisa para aprender aqui. Quem já corre também, sempre é legal escutar dois corredores trocando uma ideia. E como? A gente estava aqui nos bastidores, no offline aqui conversando. Tem muita coisa bacana. Bom, o Caio, para quem não conhece, ele é corredor, produtor, né, de conteúdo digital, motiva aí as pessoas. Exato. Quem não me conhece, meu Instagram é Corre Caio, tô no TikTok também. E lá eu compartilho um pouco da minha vida e principalmente dicas para quem está começando. Começar na corrida pode parecer bem difícil, mas com algumas dicas de quem já corre mais experiente, fica muito mais prazeroso, mais fácil, né? Todo mundo aí, ó, deixa o caderninho, já vai anotando as dicas, que vai ter muita coisa. Exato, vai ter muita dica. Mas vamos começar do começo, Caio. Bora. De onde surgiu essa paixão pela corrida? Conta pra gente um pouquinho como você entrou no mundo da corrida. Eu comecei a correr muito cedo, acho que com 14 ou 15 anos. Meu pai é corredor, ultramaratonista. Olha! Na época ele não era ainda, mas ele queria me levar para correr porque eu era uma criança acima do peso. Aí ele tentava me incentivar a correr para começar a emagrecer. E na corrida eu encontrei essa possibilidade de emagrecer. Eu realmente emagreci correndo. Com 14, 15, 16 anos eu já estava magro. E quando a gente está na adolescência, a gente está acima do peso, é uma pressão, né? É um sentimento ruim estar acima do peso. E quando eu encontrei na corrida o que tirou esse peso de mim, tirou essa angústia de estar acima do peso, eu me apaixonei. Eu me apaixonei porque eu falei, nossa, nesse esporte eu encontrei o que até hoje é corrida para mim. É um esporte que sai do esporte e vai para todas as áreas da minha vida. Uhum. Então eu comecei a correr, eu comecei a treinar, eu comecei a comer melhor, eu comecei a me dedicar mais às minhas coisas. Então ali eu encontrei na corrida um hábito angular que ramificou para tudo que eu fazia. E a partir dali eu me apaixonei, mas eu treinei muito tempo errado. Eu era aquela clássica pessoa que sai para correr, todo treino é 5 km, o mais rápido que consegue. Eu tentava sair para correr. Bem isso, né? Quem começa a correr é isso, a gente costuma achar que corrida é igual academia. Se você não foi lá e deu seu máximo, você não fez um treino bom. Mas a corrida é muito diferente. E eu demorei anos para aprender isso. Então, dos 16 aos 18, foi a primeira fase que eu corri, depois eu parei um pouco e voltei, eu corria, só saía para correr. Eu não treinava a corrida. Então, assim, eu comecei a correr 5, 10 quilômetros, mas não evoluía muito disso. Sim. E eu não sabia por quê. Nessa época você estava com alguma assessoria, com um treinador, não, sozinho? Só corria. Você botava o tênis. E não tinha, o pessoal não tinha Instagram, né, com vídeo e tal, não tinha muita gente ensinando, então eu colocava o tênis, marcava o tempo no Nike Running no celular com aquele prendedor de braço, ligava o meu fone e saía pra correr 5 km forte, 5 km forte. Aí tinha dia que senta a bota e vamos embora. E se algum treino eu ia fazer o meu leve, que eu nem sabia se era leve ou não, no final do treino eu também sentava a volta pra chegar com a sensação de tô cansado, o treino tá pago. E por isso que eu não evoluía na corrida, porque não é igual a academia, né? É completamente diferente. Quando a gente começa a correr, a gente percebe que a maior parte dos treinos é para ser leve, né? Então, esse meu começo foi correndo, mas não foi treinando corrida. Você saía? Só saía para correr. E nesse período você fazia fortalecimento ou nada? Eu fazia academia, aquelas treino ABC que o treinador montava, eu tentava ir 2, 3 vezes na semana, mas era meio mais ou menos. Eu ainda não era muito ligado no esporte, eu só praticava um pouco. Eu só mantive porque era o que me mantia abaixo do peso, né? Sim, Depois que eu perdi o peso, eu falei, nunca mais vou voltar a ser gordinho, não volto de jeito nenhum. Então, mantinha ali uns treinos básicos só para me manter no peso,
Mas foi lá na pandemia que eu voltei a correr. Porque eu fui pra faculdade, parei de treinar, só fazia uma academia ou outra. Aí na pandemia fecharam as academias. Sim. Aí eu falei, puta, tô sem academia, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vai, e se eu voltar a correr? Aí eu voltei a correr e nessa época... Isso você tinha quantos anos? Foi em 2020, né? Eu tinha 19 anos, 20 anos. Tinha 20 anos, 20 e 21 anos. Aí eu voltei a correr e aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma meia maratona. No meio da pandemia, sem prova, sem nada. Você decidiu fazer... Um dia eu corri uns 13 quilômetros. Eu já posso correr falei, 21. Quem corre 13, corre 15, quem corre 15, corre 21. Aí eu saí pra correr um dia, eu falei, é hoje. Acordei, saí de casa, eu falei, vou fazer 21. E de novo, fiz tudo errado. Fui sem água, sem gel, sem treino. A primeira vez que eu corri 21, eu também fiz foi isso. Assim? Ai, quem nunca, né? E a gente passa por uma... e quando a gente faz isso, a gente passa por uma experiência da corrida que não é a certa, né? Porque a gente passa um perrengue. E assim... É um perrengue, um desconforto desnecessário. Desnecessário. Você coloca o teu corpo no... Lógico, né? A corrida você coloca o teu corpo no limite. Mas é desnecessário. Total, porque daí dá dor de cabeça, dá uma sensação de isso. fraqueza. E eu posso, assim, fiquei doente depois. Mas eu saí pra correr, lá pro quilômetro 13, 14. Devia estar desidratado, devia estar faltando carbo. Que a gente usa o carbogel depois de pelo menos mais de uma hora de corrida, usa, né? Sim. Então, com certeza, essas sensações poderiam ter sido minimizadas. Só que eu completei, eu dei um jeito lá, eu completei 21 quilômetros. Eu lembro de eu acabar aquilo e falar, caraca, tipo, o que eu posso fazer se eu fiz 21? Aí eu abri o meu olho, assim, eu falei, o que eu posso fazer? Tipo, me senti muito bem. Eu falei, eu tinha certeza que eu ia desistir no quilômetro 9, aí eu fui pro 12, aí no 13 eu falei, não vai dar, eu continuei. Aí eu comecei a perceber que as nossas limitações são impostas por nós mesmos. É a nossa mente. A nossa mente. E a gente consegue encontrar força para superar essas limitações. Sim. E a corrida, de novo, estava me ensinando que eu era capaz de algo que nem eu sabia. Aí, dessa meia maratona em diante, eu falei, nossa, eu me apaixonei. Aí eu fui descobrir como que eu treino isso, como que eu melhoro, como que eu desenvolvo. Aí que eu fui atrás de descobrir como treina a corrida. Aí eu comecei a treinar a corrida. E estudar a coisa. Porque eu falo que a gente tem que estudar aquilo que a gente faz, né? Seja lá o que for, você precisa estudar. Assim, deixa eu estudar esse esporte. Como que é esse esporte? Porque as pessoas falam assim, eu vou correr 5 quilômetros. Cinquinho. Gente, não é assim. Né? E fica mais legal quando você entende o que você está fazendo. Exato. Quando você só está saindo para correr, você pode achar monótono, você não sabe por que você está fazendo aquilo. Aí é chato. E claro, a corrida às vezes é chata, mas quando você sabe o que está fazendo, tem um plano, tem um objetivo. E o objetivo está marcado e tem data, e você entende o porquê daquele treino, durante o treino você tá com a percepção, isso está me levando mais perto do meu objetivo. Aí quando você acaba o treino, você para ler o que você marcou no celular, no relógio, você fala, bati o tempo, bati a meta. Né? Quando você para ali, e quando você assim, deixa eu olhar. E quando você olha um mês depois, e a corrida é legal que evolui muito rápido. Diferente de academia, que... são anos para você ver um físico começar a acontecer. Na corrida, você tá lá no primeiro, segundo mês tentando chegar nos primeiros 5K. Parece impossível, mas você faz. 4 meses depois, você tá correndo 10. Você tá correndo o dobro do que parecia impossível, em 4 meses. Aí você continua treinando, nesse primeiro ano, grande chance de você aguentar uma meia maratona, se você quiser. Sim. Então você tá correndo o dobro do que é o dobro do que você achava que você fazia. Então você vê muito progresso na corrida. Então é muito animador quando você está correndo com objetivo, com estrutura, com uma real motivação, né? Que falam que motivação, que é o motivo para ação. Por que você está fazendo aquilo? Onde você quer chegar? Quando? Fica muito mais legal. Muita gente só acha que não gosta da corrida, mas porque sai para correr, aí corre muito rápido, perde o fôlego, aí é uma puta frustração. O meu treinador, ele sempre fala, você precisa se inscrever por uma prova. Qual a prova? Qual é o teu objetivo? Não é simplesmente, eu quero treinar para correr 10, quero treinar para correr 21. Ok, se inscreva para uma prova. Porque aí você está fazendo esse processo, todo esse ciclo de treinamento para aquilo ali. Que seja uma prova de 5, que seja uma prova de 10, que seja para uma meia, uma maratona, mas tem que ter um objetivo. Que é isso que você acabou de falar. A gente tem que ter. Né? É a cenourinha que está ali no final, né? É o porquê. E é o porquê que tira a gente da cama no dia que a gente não tá afim, né? Se a gente depender do nosso humor... Não, a gente nunca quer. Agora, você tá inscrito na sua primeira prova de 5 ou de 10. E você tá com medo de não conseguir. Eu falo do poder do cagaço, né? Quando eu toco o alarme, você fala, se eu não for agora, eu vou fazer o quê no dia da prova? Se eu não for treinar hoje? Você tem um medo do que vai acontecer.
E prova, para quem não sabe, não é só para quem vai performar. A prova é para todo mundo. Tem gente que caminha na prova, Sim. tem gente que vai passear. Diria que 90% está indo para completar a distância. Tem uma visão muito errada, principalmente por conta hoje muitos influenciadores estão performando e as pessoas acham que a prova é um local só de performance. E quando você vai em quem tiver a chance de ir numa prova, nem que seja para assistir, você vai ver que vai estar cheio de família, gente correndo com cachorro, com carrinho de bebê, com filho. Porque nem tudo que realmente acontece ali é mostrado, né? Não é tudo. E existem vida real, existem várias provas, né, dentro de uma prova. Tem gente que tá indo... Tem a pessoa que tá indo 5 km para ganhar a prova. Tem ali. O cara tá competindo com os primeiros. Tem o cara que tá indo bater o primeiro sub-20 dele, que é um tempo forte. Tem o cara que tá indo falar, nossa, eu quero fazer meus primeiros 5 km sem andar. E tem a pessoa que fala, quero fazer minha primeira prova. Nem que seja com caminha, corre. São várias histórias, todo mundo é bem-vindo e ninguém tá olhando para trás e julgando. A última coisa que um corredor que entendeu a corrida vai fazer é falar, nossa, essa pessoa chegando em 45 minutos... Não existe julgamento dentro da corrida. Não existe. A pessoa vai olhar e falar, que da hora que essa pessoa aqui veio fazer a primeira prova dela. Quem julga quem tá fora. Quem julga quem tá fora. Quem tá fora, quem não tá tentando, não entende e fala, mas você... Isso pra mim é... Primeira coisa que eles perguntam. Eu fiz uma prova de 10, fiz uma meia. Quanto tempo? É a primeira coisa. Não, peraí, eu terminei, eu passei por um ciclo. Então, tudo isso não tem valor. Exato. Quanto tempo, né? Quanto tempo? O tempo tá... 1h30, 1h40, 2 horas. Sei lá. Eu escuto muita gente mandando no Instagram, Caio, fiz a primeira prova. O pessoal vem me contar. Eu falo muito com iniciantes. Aí fala assim, mas ainda é prova de 5, ainda é 10. Eu fico, como assim ainda? É 5? É 10? Não é pouco. Não é pouco, é muito. Não é pouco, é muito. Saiu do sofá e começou, né? Não, e é muita coisa. A evolução vem aí... E outra, não se desmerece uma prova de 5 e 10 porque são provas difíceis, ainda mais para quem é avançado. Eu acho muito mais difícil uma boa prova de 5 km para tempo do que 21 km para tempo. Sim. Eu acho muito mais difícil fazer essa prova de 5 km no meu limite. Porque o 5 km é a explosão do começo ao final. Sim. Então, você não tem que, vamos aquecer. Não, é tiro, vamos dizer. É um tiro gigante. É um tiro gigante. É um tiro de 5 quilômetros. Então, nunca desmereça uma prova de 5, de 10, porque são provas difíceis e quem está começando tem que se impressionar, porque eu vi um dado que 6% das pessoas conseguem correr 5 quilômetros. Olha isso. Então, você está num top 6%, você vai lá e completa a prova. E tem gente com vergonha. E vergonha do que desses 94% que nem correm, vão achar... Nada. Exato. E não é nem o pessoal que tá na prova. Ninguém na prova olha para trás e julga quem tá terminando, quem tá caminhando, quem tá acima do peso tentando. Todo mundo vai achar da hora. E se você encontrar, por acaso, um corredor que julgou e zoou, é um corredor que não aprendeu nada com a corrida, porque... Não, o corredor que tá ali, ele não vai te julgar. Bem difícil. Ele não vai te julgar. Ele vai chegar, vai conversar contigo, não tem. Total. A minha primeira prova de 5 km eu tive que andar. E meu objetivo era não andar. Eu dei uma quebrada na prova, no quilômetro 4. Acontece. E foi isso. Aí eu falei... E é isso, a vida é sobre isso. E agora? E a próxima? O que eu fiz de errado? Que treinos que, quando tocou meu alarme... eu errei? Que treinos que tocou meu alarme eu não fui e fizeram isso acontecer? Esse é o aprendizado que eu levo pra próxima. É isso. E é o que me motivou, né? É fazer uma próxima melhor, né? Saber. É isso daí. Caio, você fez um Ironman 70.3. Fiz. Né? Um triatlo. Um triatlo. Conta pra gente como foi o processo, porque aí a gente está até agora falando da corrida, triatlon nós inserimos ali, é outra história, né? Tem a natação e a bike. Conta pra gente a tua relação com o triatlon, como que foi essa preparação dessa prova? Eu fiz esse 70.3 bem na loucura, assim, quase beirou a irresponsabilidade, porque eu nunca fui triatleta, sempre corredor. E eu fiz uma prova de corrida de aventura com um amigo meu. Corrida de aventura, não sei se você conhece, tipo Haka Race, que é uma prova que é com navegação. Você recebe um mapa da cidade, você tem vários pontos que você tem que passar pelo mapa, você tem que se guiar pelo mapa. E nessa prova você corre, tem hora que você anda de mountain bike e tem hora que você anda de caiaque. Então é uma prova de aventura mesmo. E a gente fez. Já gostei. Foi bem legal, E assim, a gente ficou 6, 7 horas de prova, deu uns 80 quilômetros no total. Era tipo 15 correndo...
50 ou 60 de bike, uns 3, 4 de caiaque. Aí a gente fez essa prova e a gente saiu fascinado, porque a gente se divertia muito quando a gente trocava de modalidade. Então a gente saía da corrida, subia na bike, a gente falava, caraca, que da hora. Tipo, a gente trocou de um pro outro, é muito louco fazer isso. Aí quando a gente saiu dessa prova, a gente falou, o que a gente vai fazer agora? A gente começou a olhar no YouTube e caiu naqueles vídeos com música motivacional e a galera na chegada do Ironman, andando toda torta, assim, quase desmaiando. Aí eu falei, nossa, eu quero isso. Eu quero isso. Só que a gente foi olhar o Ironman, daí a gente falou, meu, sem condição. Aí que a gente descobriu que existe o Ironman 70.3, que é um meio Ironman, que envolve 1,9 km nadando, 90 km de bike e 21 km correndo, um depois do outro. Aí a gente falou, tá, qual que a gente vai fazer? Aí a gente viu que tinha o do Rio, que era o mais bonito, parecia o mais legal. A gente estava em novembro, a prova era em julho do ano seguinte. Aí a gente falou, tá bom, quanto tempo precisa para preparar? Daí a gente falou com os treinadores, falaram, vocês sabem nadar? Não. Sabem andar de bike? Não. Não sei assim, sei nadar de não afundar e sei andar de bike de passeio. Nunca tinha treinado. Nunca treinei. Sei correr. Aí ele falou assim, tá, acho que 1 ano dá. Daí eu olhei a prova, tinha 7 meses. Eu falei... Você não tem 1 ano. Não tem 1 ano, tá bom. Aí eu olhei pro meu amigo, ele olhou pra mim, a gente falou, vamos pensar, vamos. Aí no dia seguinte, eu só mando um screenshot pra ele da minha inscrição feita. Falei, irmão, tá pago, agora vamos. Gente, aí ele falou, não, mas eu não... É louco. Ele falou, mas eu não sei se dá, não sei o quê. Daí à noite ele me manda o print também. Tô inscrito também. Só que o que acontece? Gosto de gente assim. A gente não tava nem com dinheiro pra comprar a bike, né? Bike de triatlon, são aquelas bikes super caras. A gente falou, ferrou, não sei o quê. A gente falou, meu, vamos treinar na bike de spinning na academia enquanto a gente não tem dinheiro pra comprar a bike. Aí a gente ia pra academia, ia na bike de spinning, treinava a bike no spinning, começamos a fazer natação só em janeiro. Então natação a gente teve 6 meses pra treinar. Quando que era a prova? Julho. E é assim, eu lembro muito bem de eu entrando na aula, o professor falando, deixa eu ver como você nada. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei na água, ele falou, faz 100, crawl. A piscina tem 25, né? Vai, volta, vai e volta. Eu fui, voltei, tava indo, quebrei. Sem fôlego, 70 metros eu nadei. Sem fôlego, costas queimando, tudo assim. Aí ele olhou pra mim e falou, tá, quando é sua prova? Eu, julho. Ele, quanto? Eu, 1,9 km. Ele falou, a gente tem trabalho pra fazer. Aí eu falei, mas dá, né? Ele falou, vai ter que dar. Eu falei, é dos meus, vamos, vai ter que dar. Vamos que dá. Então a natação foi assim, fazendo 3 vezes por semana e assim, muito sofrido, muito sofrido. A bike até fevereiro foi na bike de spinning. Então eu levava meu tênis de corrida pra academia, pedalava lá na bike de spinning, saía da bike de spinning, colocava o tênis de corrida e saía da academia pra correr na rua. E às vezes na minha academia tinha só 3 bikes de spinning na aula de bikes, de cardio. E às vezes estavam usando. Aí eu tinha que subir pra aula de spinning, se tivessem usando. Só que eu subia pra aula de spinning pra fazer o meu treino, que não era o treino... Que não era a aula ali. Aí o professor falava, galera, pode relaxar agora. E tava eu lá. Falei, meu treino não é pra parar. Não posso parar. Igual um doido, pedalando igual um maluco na aula de spinning, mas deu certo. Quem quer faz, né? Então... Quem quer faz, acha um jeito. Você encontrou o teu jeito. Encontrou um jeito. É importante, a gente tava com um treinador de triatlon. Isso não teria como fazer 100%. Não dá, não teria. É muita coisa nova. Não é só treinar bike, corrida e natação separado. Tem que existir uma maneira de juntar eles. Um tem que conversar com o outro. Questão de intensidade, questão de volume, questão de quando faz cada um, a ordem que você vai fazer eles. Então, isso eu não teria conseguido fazer sozinho. Não sei se tem gente que já fez com planilha da internet, mas eu indicaria no mínimo um treinador para montar a sua planilha, ele montava online pra gente. Isso foi assim, sem isso não teria nada mesmo. Tem que ter orientação. Então, tempo de preparo e isso. Daí eu lembro que a gente comprou a bike, pegou a bike de triatlon, começou a usar, a gente pegou uma bike usada. Muita gente, eu sei que gasta muito com o triatlon. Não dá para ser super barato, mas a gente fez o mais budget possível. Então, pegou uma bike usada, natação precisa pagar a aula, né? O resto é um óculos e uma touca. E corrida, um tênis de corrida, um GPS, suplemento. E vai. Aí a gente treinou. O que a gente estava inseguro? Com a natação. A gente não treinou águas abertas e a prova era nadando no mar. É bem diferente entre colocar o rosto na piscina transparente, tem aquela faixa no fundo da piscina que é um guia, do que você enfiar a cara no mar e ver um verde. Você não vê nada. Não entender nada. E fora que o mar mexe e tudo mais, tem a roupa.
Tudo isso a gente fez pela primeira vez no sábado, no dia antes da prova. A gente entrou no mar pela primeira vez. Não Então, acredito. assim, foi bem no... Vamos ver como é que é, né? A gente até treinava... Que a gente Bem chama... raiz, É, né? a gente até treinava na aula de natação, que a gente chama de navegação. Porque a gente, normalmente, nada, a gente respira pro lado. Quando você tá em águas abertas, você tem que ver na frente pra onde você tá indo. Senão você começa a perder o caminho. Então, até treinava olhar pra frente e depois pro lado pra aplicar na natação. Mas chegou lá no mar, a gente gostou. A gente achou mais fácil. A gente pegou um mar bom e usa roupa de borracha, e a água salgada tende a te colocar mais pra cima, você boia. Então a gente até que achou uma boa natação. Não foi tão difícil. Não foi tão difícil, mas muita gente desespera com a água aberta. Dá um pouco de medo, né? Você vai lá pro fundão, não tem onde descansar. No Iron, encostou ali, tem uns caiaques em volta, um pessoal de stand-up para suporte. Encostou a mão, eliminado. Tem as boias também, encostou a mão, eliminado. Então foi muito uma questão de não desesperar na natação para dar certo. Mas chegando à prova, a gente saiu da natação, entrou na água. A gente nadou até que super bem, a gente nadou em 40 minutos, até que surpreendeu a gente, 1,9 quilômetros. A gente saiu da água, comemorando. A gente parecia uns doidos, se abraçando. A gente saiu meio junto da água, eu e meu amigo. Aí a gente saiu, o Davi. A gente saiu assim, ó, comemorando, falando, nossa, a gente se abraçava assim, a galera olhando, tipo... Falta bike e a corrida. Falta fazer, eles fizeram só a primeira parte. A gente tava tão inseguro com a natação, tão inseguro, que a gente falou assim, a gente sair da água pra ver nós. nós. Vocês estavam celebrando. Porque na piscina eu tinha tentado 2 semanas antes fazer 1,9 e eu quebrei no 1,700. Então eu falei, pô, na piscina que é mais fácil, eu não consegui, vamos ver na prova, né? Aí a gente saiu comemorando, daí o resto assim, curtiu a bike, a corrida foi super dura, super dura. Como é sair da natação e pedalar? Isso é muito tranquilo. E pedalar e depois correr. Né? Essa transição natação-bike eu achei tranquila, porque a natação até que poupa as pernas. Agora, a parada do triatlon não é correr depois da bike. É outro esporte. É totalmente outro esporte. Quem nunca fez isso, experimente. Você vai achar terrível. Meu primeiro treino de triatlon foi 30 km de bike com 6 correndo. Eu lembro eu já corria meia maratona na época. Eu lembro de no 3º quilômetro eu queria regar. Eu falei, como assim? A perna não tava... Ela não responde, A perna não responde, ela chega cansada de um jeito diferente. Parece mais ou menos, que você acabou de fazer uma super corrida, esperou 20 minutos, o corpo esfriou e alguém fala, começa o treino agora. Você não tá com a perna normal, parece... Ela tava fazendo um movimento o tempo todo. Estranho. Cansando, e depois vai para outro movimento totalmente diferente. A mecânica muda. A mecânica muda e cansa demais. Na prova, no quilômetro 4 ou 5... de 21, eu tava tipo, ferrou, não sei se eu vou dar conta. No quilômetro 4 ou 5 já tava me sentindo no limite. Aí foi o trabalho mental de continuar e terminar, né? Porque termina. Quando você tá disposto, termina. E você tá numa prova, você consegue. A gente consegue. Ainda mais tava eu e meu amigo, meu melhor amigo. Então a gente começou a correr junto e treinar junto. Tava eu e ele. Eu tava assim, sofrendo, ele tava sofrendo. A gente se olhava, a gente dava uma risada e continuava. Mas aí essa foi a história do meu 70.3, foi meu único triatlon, porque eu de verdade não sou triatleta. Eu não gosto de natação nem de bike, eu não gosto. Eu fiquei sabendo que você não gosta. Eu não gosto, foi super legal a experiência, a prova. Incrível, foi uma das melhores sensações da minha vida, tá fazendo a prova, valeu muito a pena. Mas seguindo o lifestyle, tem que estar bem afim, né? É muito treino o tri, e eu realmente gostava muito mais da parte da corrida. Por isso que pós o tri eu voltei somente para corrida e comecei minha jornada para minha primeira maratona. E aqui, ó, você vai falar agora pra gente. Sim, foi bem legal. Como que foi todo esse preparo para primeiro? Porque correr 5, correr 10, correr 21, né? E quando você termina o 21, você fala assim, nossa, tem mais 21. Tem mais 21, né? Tem mais 21 pela frente. Total. E eu acho que a distância do 5 pro 21 é menor do que a do 21 pro 42. Quem tá no 5 vai achar um absurdo isso, mas eu acho que você tá no 5. Você tá mais perto dos 21 do que quem acabou de completar 21 tá pra correr 42. Porque não é fazer 21 2 vezes, é fazer 21 e fazer mais 21 com as pernas de quem já correu 21. E aí é outra parada. Que não é fácil. E não é fácil, não é fácil. Porque 21 quilômetros, cara, é muito quilômetro. É muita coisa. É muita coisa. E de novo na minha maratona, outra coisa. Também, acho que muita gente iniciante acha que acabou de fazer uma distância, tem que passar pra próxima. Tipo, fiz 5, agora é 10. Fiz 10, agora é 21. Eu mesmo não fiz isso e eu não recomendo fazer isso. Tem tanto que aproveitar numa distância.
Tipo, fez 5. Você pode fazer 5 abaixo de 30, abaixo de Vai 25. brincando com os 5. Dominar a distância antes de ir pra próxima. Se você quer sempre já esticar pra próxima, talvez você aumente muito seu volume do nada ou muito rápido. E você vai ficar sem objetivo também. Tipo, você vai fazer 5, 10, 21, talvez esteja muito longe do nível da maratona, você vai ficar meio, e agora? Então eu gostava muito de fazer a distância, fazer algum tempo nessa distância, aí eu ia pra próxima. Aí eu fazia 10, eu falava, agora eu quero fazer 10 em 50. Tá, agora eu vou pra meia. Você estabelecia alguns objetivos dentro daquela distância. Exato. Que você e às estava vezes correndo. você é mais fã de uma distância ou você tá tipo, uma época eu tava pirado em 5 km. Eu queria fazer em 25, aí eu fiz em 22, aí eu fiz em 20, aí eu quis fazer abaixo de 19. Pô, já era um corredor experiente, já tinha corrido maratona, e eu tava assim, querendo correr só prova de 5K. Eu tava nesse momento, porque varia muitos treinos, né? Sim, eu tava sim. curtindo os treinos de tiro, de VO2 máximo. Mas aí pra maratona, também foi muita experiência que eu fiz muita coisa errada. Eu quis fazer muito rápido a minha maratona. Eu tinha feito a minha primeira meia com treinamento, que é aquela primeira que eu contei, eu só fiz. Então eu fiz minha primeira meia com treinamento no Rio, e minha maratona era 2 meses depois. Então eu 2 meses e meio. Tentei preparar para uma maratona em 2 meses e meio. Que eu acho que é um tempo um pouco curto para quem não tem experiência com um grande volume de corrida. 2 meses e meio? Ainda mais que eu não tinha muito preparo com volume de treino. Então, o que acontece muito? O nosso cardio evolui muito mais rápido que o nosso físico. Então, o seu pulmão aguenta, mas sua canela não, sua panturrilha não, seu joelho não. Então você começa a puxar os treinos que o seu pulmão tá aguentando, mas o seu corpo vai sentindo, vai avisando, e normalmente o corredor ignora. Então, eu fui com uma canelite severa para preparação da minha maratona. Eu treinei 2 meses, aí 1 mês e meio, aí os 30 dias antes da prova eu não conseguia pôr o pé no chão para correr. De dor? De dor de canelite, porque eu treinei 1 mês com canelite só ignorando. Então, os 30 dias antes da prova eu não corri nem um dia. Fiquei 30 dias sem correr, cheguei na maratona, fui pra Floripa, sem saber se eu ia conseguir correr. 3 dias antes eu fui tentar dar um trote e não rolou. Aí eu fui pra maratona, falei, não sei se eu vou correr ou não. Eu lembro muito bem, eu fui com meu pai, ele foi fazer comigo. No sábado ele falou, vamos fazer 20 minutos pra soltar? Falei, não vou. Falei, se eu tiver alguma perna pra gastar é na prova, não vou soltar nem no dia anterior, nem 20 minutos. E eu fui com essa canelite pra prova. Eu sabia que tinha riscos, não é o que eu recomendaria, mas era muito importante pra mim esse momento da maratona na época. Eu tinha começado meu Instagram, eu sentia que era um momento de muitos desafios que eu queria cumprir, um momento que eu tava querendo ter muita coragem pra fazer coisas que eu tinha medo, eu tinha muito medo da maratona. Quando eu completei a meia pela primeira vez, me deu mais medo ainda. Eu me senti mais distante da maratona quando eu fiz minha meia, porque foi tão difícil fazer a meia, eu não me imaginei fazendo o dobro. Mas aí eu lembrei, quando eu fiz 5 eu também não me imaginei fazendo 10, nem 10 para 21, então eu falei, dá. Fui pra prova com essa dor na canela, corri uns 13, 14 quilômetros sem dor, aí eu falei, tô bem. Aí lá pro 16, 17, 18 começou a dor, aí eu também cometi, acho que eu nunca falei isso, mas cometi assim, um pouco arriscado, mas eu tomei ibuprofeno para não sentir a dor. Lá no quilômetro 16, tomei o primeiro. A gente faz isso, né? Porque é tanta dor. É tanta dor que eu tava sentindo que eu falei, vou ter que tomar. Eu já tinha levado comigo porque eu imaginei que poderia acontecer, mas tem seus riscos fazer isso. Sim. Porque você não cura a dor. Você só não sente. Você tá mascarando, né? Tá mascarando. Você tá mascarando. Então talvez algo que eu falasse, não dá mesmo, vou parar, eu não ia sentir. E foi o que provavelmente aconteceu. Aí eu consegui voltar no ritmo, parei de sentir a dor. Lá no quilômetro 30 voltou, tomei mais um. Mascarou de novo. Aí eu terminei a prova, acho que eu fiz em 3 horas e 29. Foi um tempo até que legal. Nossa, fiquei feliz, pace 4,59. Eu vi nos últimos 10 quilômetros que eu tava pace 5,3, 5,4. Eu falei, acho que nossa, muito bem. Falei, vou baixar pra sub 5. Sub 5 de pace. Aí eu falei, quer saber, vamos lá. Meti o pau, terminei. Foi assim, uma sensação... Não, eu acho que tudo que parece. Quando você vê aqueles vídeos de motivação, de chegada de maratona, e você sente aquele arrepio no braço. Aí eu choro. É aquilo e muito mais. Eu cheguei chorando... Os últimos 2 quilômetros inteiros. Eu choro de ver os outros chegando. Também, né? Meu filho fica do meu lado e assim, mãe, você nem conhece a pessoa, assim, mas eu sei o quanto é difícil. Porque é muito difícil a preparação. É muito, e é isso que eu queria trazer. Você não chora pelo desafio da prova, você chora porque você sabe o que você fez. Você sabe que foram aqueles... Tudo vem na tua cabeça. Tudo vem na cabeça. Aqueles sábados que você tinha que correr 30 sozinho. Tudo que você abdicou, tudo que você abriu mão, porque assim, para uma preparação de 21 já é punk. Já é punk.
Agora, imagina uma preparação para uma maratona. Queria que você falasse isso, que a tua disciplina, porque para provas, né, de longa distância, ou seja, na corrida, outros esportes, como que foi a tua disciplina? Como que você distribuiu esses treinos? O que você abriu mão? Tá, Fala legal. um pouquinho para as pessoas, porque eu sei que tem muita gente aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, que eles estão nesse processo mesmo ou de uma meia, ou de uma maratona, né? Conheço muita gente que está ali pensando na maratona. O que você abriu mão? Como que foi esse processo? Aí eu estou falando de mental, estou falando de alimentação, físico, tudo. Legal. Eu acho que a primeira coisa eu não pensei nisso na época, mas hoje eu penso assim. Quando você escolhe um objetivo, você não pode só querer o objetivo. Eu acho que você tem que querer se tornar a pessoa que faz as coisas para chegar naquele objetivo. E escolher fazer uma maratona é aceitar que você vai ter que se tornar disciplinado, comprometido, resiliente, corajoso. Então, essa é a parte mais legal e é o que te carrega no processo. E é o que você tem que entender de cara. Você não pode só querer cruzar a linha de chegada. Você tem que querer se tornar a pessoa que consegue cruzar essa linha de chegada. Então você vai saber que vão vir esses sacrifícios e desafios. E na prática, o que eu mudei? Falando de treino, eu sempre fui de menos é mais, tanto na minha corrida quanto na academia. Eu corria 4 vezes por semana. Eu vejo um monte de iniciante perguntando de correr todo dia. Eu fico, gente, eu corri uma maratona para 4 vezes na semana. E pretendo treinar para maratonas mais rápidas, correndo também 4 vezes na semana. É o que o meu corpo dá conta. Eu até gostaria de correr mais, mas eu me machuco. Então, só falando de semana, como eu dividia. Segunda-feira eu fazia uma corrida leve. Quarta-feira eu fazia um intervalado ou um fartlek. Quinta-feira eu fazia outra corrida leve. E sábado meu longão. Essas eram minhas 4 corridas. Pode perceber que a metade é leve e muitos dos meus longões eram leves também. Sempre corri muito leve e fazia um treino forte. E de vez em quando esse longão tinha ritmo de prova para testar a velocidade. Mas esse é o primeiro, o que a gente falou lá no começo. Não é correndo forte que você vai evoluir. Eu faço 80-20. 80% dos meus KMs da semana são em ritmo leve, bem mais devagar do que eu gostaria de estar correndo. Tem que se segurar. Alimentação é tudo, nutrição. Quando você quer ir pro endurance, quer ir pra longa distância, 21, 42, não dá mais para querer só na força de vontade. Você tem que estar com a nutrição no ponto. E nutrição no ponto não é comer frango e batata doce, é comer comida de verdade nas quantidades certas. É não fugir do carboidrato. Tem essa neura do carboidrato. Se tiver do carboidrato, como que você vai correr? É com carbo que você performa e é performando que você desenvolve seu corpo também. Meu corpo ficou muito melhor na maratona, porque eu estava comendo bem e eu mantinha a academia. Então, a alimentação tem que acertar, principalmente pré-treino, ou na noite anterior, ou antes do treino. Sono faz toda a diferença. Sono é... Descanso, né? O descanso é muito importante. É mais importante que muitas das coisas que a gente fica pedindo dica e querendo indicação. É melhor você dormir bem que você ter um tênis bom que vai amaciar, porque é no sono que você descansa. A gente fica, se precisar, 3, 4 dias sem comer. Ninguém fica 2 dias sem dormir. O corpo pede muito. A gente fica sem água por vários dias, comida vários dias. Ninguém fica sem dormir. Ninguém fica 2 dias virado, 3. A gente precisa descansar. E é lá que acontece a recuperação e a adaptação do corpo, né? Porque você acabou de treinar. Então, sono, a nutrição, os treinos eu falei. E você tem que aceitar que, assim, álcool não combina. Não dá. Não combina. Eu não vou falar que eu não bebia, mas eu comecei a beber muito menos e pelo menos eu sabia os dias que dava. E assim, o que é legal da maratona, você vai entrar numa rotina que você nem vai querer mais. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em comer bem e não beber e fazer dieta, você vai perceber que seu treino vai pedir por essas coisas. Então, para conseguir fazer o treino, você vai ter que fazer. E, de novo, é um motivo para você estar comendo bem. É um motivo para você não estar bebendo. É um motivo para você estar dormindo e acordando cedo. Dormir e acordar cedo porque falam que é produtivo é difícil. Agora, você quer fazer uma maratona, tem a data. Você está lá no poder do cagaço. Você está ali, ó. Está ali esperando. Já me inscrevi ali. Você começa a ter seus porquês para colocar esses hábitos saudáveis na vida. E volta naquilo que eu falei de... Você quer se tornar a pessoa que faz uma maratona?
ela vai ser o motivo para você começar a se tornar ela. Então você começa a aceitar esses sacrifícios e você começa a se sentir bem. É meio doido, assim, eu saía com o pessoal, todo mundo ia lá pegar uma cerveja e pedir uma água com gás. Antes eu podia sentir que eu tava perdendo algo, depois eu tava com prazer, assim, por só eu tá escolhendo a decisão pro que eu realmente quero. Comecei a me sentir bem, de ver outras pessoas não fazendo e eu fazendo. Então, sexta-noite, todo mundo comendo McDonald's, eu ia lá e falava, vou fazer minha macarronada de carbo pré-treino. Eu me sentia bem, até de ver que os outros estavam. No início é difícil, né? É difícil, no início você sente um peixe fora d'água. E aí vem a cobrança de todo mundo. Vem a cobrança. Tá vamos lá, tá exagerando. Pra que você faz isso? Você ganha pra fazer isso? Eu ganho. O que a gente ganha é muito maior, né? É muito maior. É muito maior. E ambiente é tudo, né? E é difícil. Poucas vezes eu tive em ambiente com pessoas que queriam a mesma coisa. Isso é mais recente na minha vida. Agora que eu tô na criação de conteúdo, conheci muitas pessoas vivendo o mesmo. Então eu sempre fui nessa de peixe fora da água, de tá só eu fazendo. E o ambiente deixa mais difícil, mas você começa também a se relacionar, né? Às vezes é uma nova fase da sua vida, um novo capítulo, que pessoas que você gosta muito, talvez não façam tanto parte desse momento. Não quer dizer que você não gosta mais delas. Bem, né? Não quer dizer que você nunca mais vai ver elas, mas talvez menos. Neste período, eu acho que isso tem que ser um acordo que tem que ser feito, né? Olha, neste período estou entrando num ciclo de maratona. Então, estarei ausente das festas, né? Enfim. E esse acordo tem que ser seguido. Sim. E também achar os dias pra você. Tem o aniversário do meu melhor amigo e a galera vai quebrar tudo nesse aniversário. Tá. Dá pra adequar a planilha pra isso? Posso fazer meu longo na sexta, descansar de sexta pra sábado, e sábado sair, beber e tal, e domingo só descansar? Dá. Você não tá indo bater o recorde mundial da maratona. Você até pode. Você tá indo pra uma maratona. Tem consequências, mas depende. A sua primeira, que é só completar, é um nível de dedicação. Quero completar abaixo de 3 horas. Outra coisa. Aí talvez você nem possa fazer isso, de ir no aniversário. Então, tudo depende do teu objetivo. Tudo depende do teu objetivo, exato. Mas assim, sacrifícios vão existir, mas é muito bom. A sensação da chegada, o filme que passa na cabeça, vale muito a pena. Nem um pouco decepcionado de falar, puta, achei que ia ser mais. Não, foi mais do que eu pensei. É muito bom, você sai transformado, você sai totalmente em êxtase, assim, do que você fez. O meu treinador disse outro dia que você pode até não fazer uma maratona, mas se você passar pelo processo de uma maratona, você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca. Então isso que você está falando é transformador. Você quer se transformar na pessoa, é isso. E eu achei tão lindo isso que ele disse, assim, é transformador mesmo. Você nunca mais será a mesma pessoa. Você vai ver tudo de uma outra forma. Porque, cara, é punk, né? É punk, mas a vida é meio punk, né? Então você... Quem disse que seria fácil? Você fica casca grossa pra tudo. Eu acho que você relativiza muito as outras dificuldades do seu dia. Se você acordou... Isso não só pra maratona, mas pra corrida em geral. Sim. Você acordou cedo e correu 10 quilômetros, você não estava afim, você tinha certeza que não ia, a perna tá cansada, pesada. Você volta dessa corrida e chega um BO do trabalho lá, que alguém não mandou e-mail e tal. Você fala, resolver isso é fácil. Difícil foi correr aqueles 10 lá, cansado, morto. As coisas vão ficando mais fáceis porque você já fez o mais difícil. E ninguém te cobrou, ninguém te pediu, ninguém tava olhando, mas você fez. Você fez, você tava ali sozinho, né? Você tava ali sozinho, você fez por você mesmo. Porque o treino, gente, é solitário. Total. Você tá ali sozinho. Na prova, é bem aquilo que a gente escuta, né? Você vai lá buscar a medalha, que é a recompensa de tudo aquilo que você fez. Você tá indo só mostrar o que você treinou. Exatamente. Tá indo só mostrar. Exatamente. Caio, hoje você produz conteúdo, né, nas redes sociais, motivando aí, falando de treino, falando da corrida. Como que você concilia a tua vida de corredor e influenciador? Porque você influencia muita gente. Sim. Né? Conta um pouquinho como que é. Por que surgiu, né, na realidade é isso, por que surgiu essa ideia de influenciar pessoas? Eu, por muito tempo, quando eu senti que a corrida mudou a minha vida, eu fiquei... Acho que eu posso usar a palavra obcecado por falar como eu vou viver disso. Porque eu estava muito apaixonado. Não só pelo esporte, mas pelo como ele transformou o resto da minha vida. Sim.
Eu me vejo como duas pessoas diferentes antes e depois da corrida. E não só porque agora eu corro e eu corro bem, mas tudo que eu comecei a fazer bem porque eu comecei a correr. Todos os outros hábitos e todas as outras coisas que eu quis me desenvolver, que é a corrida que me puxou. A corrida que, igual eu falei, parecia a corrida que se mostrou mais difícil, fez todo esse resto ficar fácil. Então a minha relação com a corrida me levou a estudar mais, a me desenvolver, a começar a fazer terapia, a começar a me tornar uma pessoa mais curiosa, uma pessoa mais estudiosa. Aí eu falei, tá, minha vida mudou por causa da corrida. E eu não era muito feliz com quem eu era, e hoje em dia eu me orgulho muito de quem eu tô me tornando e de quem eu sou. Quantas pessoas não se sentem assim, meio infelizes com como elas estão, como eu tava? Como que eu posso levar isso através da corrida na vida dessas pessoas? Eu falava, pô, o óbvio que vem na cabeça é um Instagram, influenciar. Só que eu não sabia editar, eu não sabia gravar, eu não sabia falar bem. Aí eu falei, cara, O que eu vou fazer? como que eu vou fazer isso? Não tenho ideia. Eu fiquei com essa ideia 1 ano na cabeça, sabendo que no fundo era isso, mas com medo. Tava com medo. Aí eu lembro que depois do 70.3, eu falei, nossa, olha, vim nadar aqui, fiz todas essas coisas, foi muita coragem. Preciso falar pro mundo, né, como que é isso. Então, pô, não vou ter coragem de postar uma parada, de postar um vídeo. Aí eu lembro que eu vi um vídeo do Brandon, sabe o Brandon, influenciador? Ah, sim, O sim. Bressan. Sim. Ele postou um vídeo falando assim, se você começar... Ele era caminhoneiro, né? Hoje acho que ele é o maior influenciador de corrida, trail. Ele falou, se você começar a postar e você não parar e tentar melhorar um pouquinho sempre, é impossível você falhar. Vai dar certo. Pode ser em 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4. Não tem como dar errado. Eu falei, será que é verdade? Eu falei, vou começar. Aí postei eu lembro que eu postei a foto no primeiro dia porque eu não sabia cortar vídeo. Eu lembro, eu falei, pro dia 2 tem que ter um vídeo. Dia 2, eu só falei assim, o dia 2 tem um vídeo. Fui no YouTube, descobri lá, baixei o CapCut, liguei pra um amigo, pedi pra ele ajudar, postei um vídeo, uma bosta o vídeo. Mas assim, meus amigos me seguiram, tava 200 e poucos seguidores, a galera do meu Instagram pessoal foi pra lá me seguir e eles que estavam vendo. Falei, amigos, vamos lá, Vamos comenta, lá, gente, curte. amigos, familiares, me Falei, ajudem. e muitos amigos me ajudaram, muitos, compartilhavam todo dia o stories no começo, eu jogava no stories dele o vídeo. E, pô, morrendo de vergonha, porque você sente que tá todo mundo te zoando. Você tá muito exposto, né? Muito exposto, e é sempre do nada, né? Aí vem aquelas perguntas, nossa, mas do nada você quis virar influencer, do nada você virou blogueira. E veio o julgamento. E como que não é do nada, né? Mas não é do nada. O único jeito é do nada, né? Tipo, uma hora você é, uma hora você não é. A gente tem que começar, né? Tem que começar. De algum jeito tem que começar. E eu pensava, nossa, por uns 2 meses, toda noite eu pensava em apagar. Eu me sentia ansioso, assim. Eu abria meu stories, tinha envio. Não dá pra ver quem, mas dá pra ver que enviaram. Fala, nossa, estão enviando e me zoando. Certeza, estão falando o que o Caio tá fazendo. Porque quando você vê um amigo seu postando, você fala assim, nossa, essa pessoa não postava, o que ela tá fazendo? É estranho mesmo, é normal isso. Aí eu ficava ansioso com isso, mas eu falei, tá, não tem problema. Amanhã eu vou fazer um vídeo um pouco melhor. Aí eu fazia. E, pô, ainda tava ruim, mas eu falava, tá bom, mas amanhã vai ficar um pouco melhor. E ficar um pouco melhor a legenda desse ficou no lugar errado, arrumei a legenda. A música desse ficou muito alta, abaixei o volume da música. O começo desse vídeo tá tedioso, mudei um pouco o começo. Eu fiz em 100 dias 100 vídeos, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, não deixei nenhum dia passar. Mas você colocou isso como meta? Coloquei como meta, falei, vou fazer 100 dias 100 vídeos. Você é o cara das metas, dos objetivos. Eu falei, tem que fazer acontecer, porque era muito ruim. Eu falei, preciso me dar uma meta absurda e fazer acontecer. E eu era muito ruim, não sabia nada, zero do Instagram. Tipo, achava tudo basicão, que alguém que não entende nada é o que eu achava. Tem que pôr a música trend, tem que fazer não sei o que. Não entendia nada. Eu falei, não, vamos subir 100 vídeos em 100 dias, porque um melhor do que o outro, o 100º vai estar bom. Vai estar ótimo, né? E assim, realmente, o 100º estavam elogiando. Hoje em dia eu olho esse vídeo 100 não é legal, né? Tá ruim. Mas tava muito melhor do que o primeiro, que o 10º, do que o 20º. Aí começou a ficar mais legal. E o pessoal começou a seguir, o pessoal começou a pegar dica. E eu sempre compartilhei essa minha experiência de ter treinado 2, 3 anos sozinho. Eu fazia tudo errado. Então eu sei exatamente que as pessoas estão errando. Eu não fui aquela pessoa que começou com um treinador e assessoria. E eu fiquei anos sem treinador e assessoria. Então, eu sei identificar muito bem os erros que as pessoas cometem.
E você pode ajudar, você pode, né, ajudar, compartilhar com essas dicas. Porque eu me vejo fazendo o que elas faziam. Então eu comecei a dar essas dicas. O que eu fazia errado e como que eu sei como se faz hoje. Aí começou a dar mais certo. Mas foi assim, quase 1 ano postando para fechar uma primeira publi. Então foi assim, 1 ano de trabalho sem receber um gel, assim. E é onde a galera desiste, você tava ali, né, plantando a sementinha. E é onde a galera desiste. Então, o pessoal às vezes começa um projeto, não vê o resultado. Tá melhorando, mas tá olhando só o objetivo final. É igual alguém que quer ficar no shape. Tá lá 1 ano treinando. E olha no espelho, tá melhor, mas tá, né? Não tá ainda do jeito que eu quero. Não tá do jeito que quer. Mas se ficasse mais 1 ano, ia tá. Só que tem que ter fé no que você tá fazendo o processo certo. Tem que acreditar, porque o resultado você não tá vendo. Com o resultado é muito mais fácil. Muito mais fácil fazer academia estando com o corpo que você quer do que não estando. Muito mais fácil. Você já tá vendo o resultado, você já tá colhendo os frutos. Então você tá fazendo algo enquanto você colhe os frutos. É igual criar conteúdo hoje. Muito mais fácil. Criar conteúdo ganhando dinheiro, sendo chamado para eventos, sendo chamado para lançamentos, recebendo tênis. É muito mais divertido, muito mais fácil. E é muito mais fácil querer se dedicar. Mas eu me dedicava como se eu já estivesse nesse nível no primeiro 1 ano inteiro, que eu não recebia nada. Hoje você já vive... E hoje eu já vivo disso. Então, eu ficava lá 2, 3 horas depois do trabalho fazendo um vídeo que no dia seguinte eu tinha quase certeza que ia dar 1000 views. Tudo bem, mas eu tô melhorando do outro. Sim. Eu vou colocar o esforço aqui como se esse vídeo estivesse dando 100 mil e recebendo dinheiro. Porque se uma hora eu quero que isso aconteça, eu já tenho que estar trabalhando como se acontecesse. Então, essa foi a minha metodologia para fazer a criação de conteúdo dar certo. E eu percebi que começou a engajar muita gente a começar a correr. Eu recebo muita mensagem de gente falando: Caio, completei minha primeira meia e meu primeiro quilômetro, corri com um vídeo seu. Completei minha primeira prova de 5, minha primeira prova de 10. Perdi 10 quilos, 15 quilos. Né? A galera que... Nossa, incrível, incrível. E... é muito... A sensação de mudar a vida de alguém é um absurdo. Ainda mais mudar no que mudou minha vida, né? Que era a ideia inicial do projeto do Corre Caio. Porque você tá ali compartilhando tudo que você passou, os perrengues que você passou para chegar ali. E o que te mantém a continuar ali fazendo esse conteúdo? Hoje o que me mantém... O que te motiva, né? Hoje o que me motiva é... Eu me divirto muito. Eu me descobri uma pessoa apaixonada pela criação também. Isso eu não sabia que eu seria. Então, eu gosto muito da parte de gravar, editar, e escrever roteiro, ter ideia. Eu não sabia que eu tinha isso e não sabia que eu ia ser bom nisso. Foi muito estudo também. Então, eu amo a parte de produzir. Então, eu gosto de ter ideia e gravar. E eu ainda gosto muito de fazer pessoas começarem a correr e entenderem as pequenas mudanças que mudam a sua corrida. Então, eu sempre postei hoje no meu stories sobre a importância de correr leve. Eu lembro que quando eu queria bater meu 5K sub-20, tem que correr a ritmo 4 por minuto. Forte. É forte, é 15 por hora para quem corre na esteira. E eu ia correr minha corrida leve, que é a maioria das corridas, eu queria correr a pace 5. Eu falava, se o meu forte é 4, eu vou correr acima de pace 5. Eu não queria postar um treino acima do 5. Eu sou alguém que quer correr a 4. Só que eu não sabia que o 5 era o meu moderado, não era o meu leve. E eu não bati o sub-20 de jeito nenhum. Aí quando eu aprendi de correr leve, eu comecei a correr a 5,50, 6. Mesmo querendo correr a pace 4 na prova. E assim, é um aprendizado. E é um tapa na cara do ego. Você querer correr a 4 e ficar correndo a 5,50, 6. 6, 5,50 é o tempo que alguém que começou faz pouco tempo ou está começando a avançar, ficando intermediário, está fazendo. Então você que já se sente avançado e quer correr a 4, fica assim, não, mas eu vou correr a pace 6, a 5,40, 5,50, não vou. Mas você não evolui. Então eu comecei a correr mais devagar e eu fiquei muito mais rápido. Quando isso clicou na minha cabeça, eu falei, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso, ninguém se importa com isso. Eu abro caixinha de pergunta, todo mundo quer saber qual é o melhor tênis. Ninguém quer saber como corre leve. Ninguém quer saber como... Todo mundo acha que o tênis, a roupa... né? Qual o melhor tênis? Tênis baixa pace. O óculos baixa pace. Qual o melhor tênis para iniciante? Qual é o melhor óculos? Qual é o melhor suplemento? Bermuda. Qual que é o melhor top, eu para as respondo, mulheres? Qual que é o seu ritmo leve? Não sei.
Não sabe sobre corrida. 80% dos seus treinos tem que ser no ritmo leve, então 80% dos seus treinos você não tem ideia se está certo ou não. Então, é uma mensagem forte que as pessoas têm que entender que vai mudar a corrida delas. Muito mais do que o tênis que você está usando e o tênis de placa. Gente, um tênis de placa vai tirar 5, 6 segundos do seu pace, mas treinar certo vai tirar 1 minuto, 1 minuto e meio, 2. Ainda mais se você está começando. O tênis, ele não pode ser o principal, né? Não. Né? O ator principal. Ele é o coadjuvante. Total. É você, é a pessoa que tem que trabalhar. Saber treinar, comer bem e dormir, é assim, é tipo a tríade da corrida, né? E fortalecer, né? E fortalecer porque tem que evitar as lesões. Tem que evitar as lesões e dependendo de onde você quer chegar, você tem que dar conta, né, muscularmente. Aí muita gente pergunta, tem que fortalecer específico para corrida? Eu não faço. Eu treino academia... Você faz normal. Normal. Mas você faz treino de musculação, de fortalecimento. Eu faço... mas eu faço praticamente para hipertrofia. Igual o pessoal da academia faz. Não é o melhor para corredor. Você não faz direcionado para corrida? Não. Hoje eu percebi o que me machucou. E o que me machucou eu faço para corrida. Então, hoje eu vou na fisioterapia, na Sport Lab. Eles viram que eu tava com o meu posterior mais fraco e minha panturrilha. Então, com eles, eu comecei a treinar posterior e panturrilha para corrida. Mas porque eu descobri que estava deficiente. Uhum. Mas isso resolvendo, eu volto pro meu treino normal. Você vai lá, resolve, volta. Mas não é o melhor para corrida. Eu tenho essa pegada de querer fazer academia para hipertrofia junto. É uma escolha minha. Sacrifico um pouco da minha corrida, mas não impede minha evolução. Se eu tivesse um objetivo extremamente ousado, aí talvez eu teria que fazer algumas adaptações. Mudar isso. Falar, quero um dia correr uma maratona em 2 horas e 40. Sei lá, nem sei que pace dá isso. Uma maratona pace 4? Menos até. É tipo, é um nível estratosférico. Que os melhores amadores do mundo estão fazendo. Aí eu vou falar, eu não ia fazer hipertrofia, ia perder uns 10 quilos. Mas tudo muda. Tudo muda, mas não é minha meta. Não é minha meta. Não quer dizer que eu não vou evoluir. Porque tem muito dessa, né? Quem faz academia não evolui na corrida. Evolui. Até certo ponto. Mas é um ponto bem alto, assim. Dá pra ir muito longe. A gente vê um pessoal com chamam de treino híbrido, né? Com uma pegada super de a pessoa ser forte, pesada, fazendo uns tempos absurdos, assim, em prova. Tem sim. Então tem como. Talvez demore mais. Mas o que você gosta, né? O que você quer. Como você tá mais feliz no treino. Porque eu acho legal de que às vezes você tá meio de bode, né? Da corrida. Aí eu foco um pouco mais na academia. Puta, acabei uma prova, tô de bode. Vou ficar 30 dias, 0 a fim de correr. Não quero correr. Aí eu corro mais de boa e falo, vou pegar pesado na academia. Gasto lá a minha energia. Ou ao contrário, puta, a academia tá um saco. Deixa eu focar mais na corrida agora. Então acho que isso motiva bastante. Vai fazendo esse equilíbrio. Vai montando esse balanço de corrida e academia, que eu acho bem legal. É bem interessante. Qual que é a tua próxima? Tem algum objetivo por aí? Eu acabei de completar a minha maratona domingo agora. Tá até meio mancando ainda. Ainda vai, né? Eu fiz a prova da Atenas Run Faster lá em São Paulo. Essa prova é linda. Super plana, rápida. Essa prova é linda. Então a gente pegou um clima frio, tava super bom pra correr. E a meta era sub 1h30 na meia. E aí deu certo o RP. Bati com sobra. Parabéns. Deu 1:27 e 50. Então eu fiquei super feliz, porque a meta do pace era 4:15. Eu fiz 4:09. Uau! Então foi um tempo super legal, fiquei super feliz. Foi a melhor preparação da minha vida. Eu sinto que foi a primeira preparação que eu peguei tudo que eu aprendi nesse tempo e apliquei de verdade. Correu leve, muito leve. Comer bem, dormir bem, fazer os treinos fortes na intensidade certa, porque assim, treino de tiro, não é porque é um tiro de 1.000 metros que você vai correr os 1.000 metros mais forte que você consegue. Às vezes você tem que falar, intensidade de 0 a 10 é quanto? O treinador fala 8, 8 não é 10, também não é 6, não é pra ser fofo, mas não é 10, pra sobrar perna, um treino impacta muito o outro. Então a minha meta era correr os 21 a 4:15. Meu leve tava 5:30, 1 minuto e 20 a mais. As pessoas têm medo de correr mais devagar. Uma pessoa que corre a pace 5 não quer correr a 6:20, 6:30. De jeito nenhum. Agora imagina eu que tava pronta para correr 21 quilômetros a 4:15. A 4:15 tava lá rodando a 5:30, 1 minuto e 20 mais. Às vezes treino de 10 quilômetros, 12.
no que pra mim é super de boa. Muita gente vê o pessoal postando treino leve e acha que o leve não é tão leve porque o pace tá rápido. 5,20 pra muita gente é muito rápido. E é rápido. É rápido. Só que você tem que olhar em comparado ao meu forte. Tudo é comparação, né, gente? E é mais ou menos 1,5 minutos a mais que o meu forte. Então a pessoa que tá a 5,30 tem que falar, tá, o que é 1 minuto e pouco, 2 minutos a mais que o meu forte? Uhum. E você tem que ir lá segurar o ego e falar, vou correr a 6, vou correr a 7. Isso vai me deixar mais rápido. Porque no dia de correr forte você vai ter perna. Você vai ter... Exatamente. Porque o que acontecia era eu correr o meu leve a 5, em vez de 5,40. Você tem o mesmo benefício correndo a 5 e 5,30. Você evolui igual. Só que daí na hora de correr o meu treino de tiro a 4, 3,40, 3,50, eu não conseguia render. Agora, eu correndo a 5,40, eu chego no meu treino de tiro com mais perna e meu treino de tiro, que é pra ficar rápido, rende. E aí, no geral, na hora de entregar na prova, você entrega na prova, né? Então, você escolhe. Ou você corre rápido na prova, ou você posta o seu Strava... Uma escolha. Ou você posta no seu Strava lá que você corre super rápido essa rodagem. Tem isso. Tem o problema do Strava, o ego do Strava. Então, porque se a pessoa fala assim, o Caio posta que corre e tal, mas olha o treino dele, 5,40. Nem corre tanto. Não é tudo isso. Porque você tá rodando a 5,30, 5,40, eu faço isso também. Eu sei, eu tô correndo meu leve. Realmente leve. Sim, e vai do dia, né? Isso também é importante. Não eu não bato o olho e falo, tem que bater 5,30. Eu olho como eu tô me sentindo. O que eu acho mais legal, pra quem não sabe, é o ritmo de conversa. Se tiver com alguém. Conseguir conversar, falar frases completas, não é só responder. Falar em parágrafos com a pessoa que tá junto com você, indica que você tá no seu leve. O que eu fazia muito, que eu treino sozinho, é ligar pra alguém. Eu falava não. Falava. Eu tentava fazer a pessoa não perceber que eu tava correndo. Eu não avisava, assim. Aí a pessoa às vezes não percebia que eu tava correndo enquanto eu falava com ela. Então eu tenho um amigo que mora fora do país. Pegava aquele amigo que eu tô um tempão sem falar. Falava, pode falar? Posso. Quero. Amanhã, sábado de manhã, pode? Você ligava. Aí eu ligava e corria, 15 quilômetros conversando com alguém. Olha as estratégias, hein? Estratégia. Passava assim, mantinha o ritmo certo. Ou correr com alguém, né? Sempre que dá, correr com alguém. Correr com alguém é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. É muito bom. Maravilha, que papo mais gostoso. Ficaria aqui horas. Ainda mais eu que amo a corrida. Falar de corrida é muito bom, né? É muito. Tem muita coisa. Tem muita coisa para se falar, né, da corrida. Tem. Infinito. Bom, a gente está chegando ao final. Você quer deixar algum recado? Para ter um monte de gente assistindo, te ouvindo, né, lá no Spotify também. Então deixa um recado. Para os iniciantes, para aquela câmera ali. Para todo mundo que tem vontade de começar a correr, entenda que leva tempo, mas não é tanto tempo assim. Se você pensa 1 ano demora, mas 1 hora chega. Então tenha calma na sua evolução, não tenta forçar o seu treino para evoluir. Você vai evoluir se você for constante. Eu sempre falo lá no meu Instagram, seja constantemente bom, não ocasionalmente ótimo. Não tenta fazer semana perfeita. Não tenta fazer 5, 6 corridas na semana, 5, 6 treinos de academia, só comer salada e frango. Você vai largar a mão, igual você já deve ter largado várias vezes. Seja forte no constante, no pouco. Você vai ver que é mais difícil ser forte no pouco, porque sempre dá para fazer. Se você se compromete a ler 5 páginas de um livro por dia, naquele dia que foi muito corrido, você ainda consegue ler 5. Então na hora que você quer dar um migué, você sabe que dá para fazer. Então o pouco tem muito poder. Então seja constante. No começo da corrida você vai sofrer. Nada disso que eu falei de correr leve, correr fácil. Você vai sentir que é fácil. Mas passa, evolui rápido. E é só você não parar. Eu tenho certeza que você vai conseguir correr. Tenha um plano, tenha uma meta e se atenha a ela. E escolha algo plausível também, né? A gente falou um pouco de umas loucuras que eu fiz aqui. Mas... metas alcançáveis. Eram alcançáveis, eu escolhi bem no limite. Eu sou uma pessoa que gosta um pouco de pressão para fazer as coisas, talvez você não seja. E lembra, a prova é para todo mundo. Não tenha vergonha de marcar a prova se você não consegue correr 100 metros ainda. Marca daqui a 2 meses, eu tenho certeza que você corre seus primeiros 5K. Você corre 5, seus primeiros 10, você dá conta, tenho certeza disso. Excelente, Caio. Muito obrigada por ter vindo, ter achado aí um tempo, né, na tua agenda de treinos, né, dessa loucura, para vir aqui conversar com a gente, dar essas dicas, dividir, compartilhar com a gente as suas experiências, né, que com certeza vai ajudar muita gente que está aqui assistindo e ouvindo a gente. Certeza. Muito obrigada. Feliz. Eu que agradeço. E
pessoal, chegamos ao fim de mais uma resenha Glicogênio. Estamos todas as sextas-feiras, como eu já disse, às 18 horas. Tem conteúdo novo. Caio aqui, né, vai próximo ali, né? Sim. E até a próxima resenha Glicogênio.